Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, agora em maio. 30 anos no ar, fazendo melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional, sempre um programa itinerante, visitando associações, sindicatos, visitando a várzea. E hoje estamos visitando a Federação Gaúcha de Futebol de Salão, o futsal. Olha, já teve grandes craques de futsal, no tempo do futebol de salão, grandes jogos, grandes times, e hoje as federações, inclusive a Federação de Futsal, tem dificuldades de poder administrar um campeonato, não há investimento, são poucos os times, enfim, tem várias situações que acabaram levando os jovens para outros esportes. No meu tempo eram 10, 15, 20 federações, hoje tem mais de 80 federações, ou seja, mais de 80 esportes federados, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui o nosso programa, vamos gravar aqui com o presidente Ivan, para contar essas histórias todas, lembrar de grandes ídolos do futebol de salão, de grandes jogos, a situação de hoje, depois vamos falar sobre as competições, enfim, um programa inteiro sobre o futebol de salão no estado do Rio Grande do Sul. Roda a vinheta e nós voltamos daqui. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Vamos embora então, estamos de volta, direto da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Hoje o futsal, mudaram as regras, hoje vale gol de dentro da área, pode jogar a bola para o outro lado, que não tem reversão, o goleiro joga com os pés, enfim, tudo foi mudado para melhorar o futebol de salão. E melhorou em várias situações. O que falta é investimento. Presidente Ivan, prazer vir aqui. Prazer é meu. Para a gente poder falar um pouco do futebol de salão do Rio Grande do Sul e principalmente de Porto Alegre, porque o futebol de salão em Porto Alegre não existe. Nunca existiu. E não é culpa da federação. Não é culpa da federação. É que os times preferem jogar os campeonatos que não são federados. Nunca entendi isso. Quando eu fui secretário de esportes, eu consegui, em parceria com a federação, nós conseguimos realizar, durante os 4 anos que eu fui secretário, 4 campeonatos cidadinos de futebol de salão, e aí a federação apenas chancelou, apoiou, o que foi um agradecimento muito grande, mas não há mais esta competição que lotava o Rosário, que lotava o Gigantinho, que lotava o ginásio lá do Estádio Olímpico. Enfim, presidente, como é que está o futebol de salão hoje no Rio Grande do Sul? Bosco, eu vou pegar o teu gancho com relação a Porto Alegre, né? Tu falaste em Citadino, e o Citadino ele faz 15 anos que não existe em Porto Alegre. E isto era uma preocupação que a federação tinha
de que no interior o futsal é forte, mas aqui na capital o futsal, desde que Inter e Grêmio pararam de jogar futsal, enfraqueceu. Então, o que nós pensamos, inclusive, para esse ano? Nós criamos novamente o retorno, a volta do Citadino. E nós já temos equipes já ali que já fizeram as suas inscrições, ainda tem tempo para essas inscrições, está divulgado, e o Citadino vai voltar forte lá no SESC. Nós já fechamos parceria com o SESC, é nosso parceiro nessa volta do Citadino. Lá no SESC Campestre, lá com o professor Gilberto, com o professor Vinícius Caster, toda essa galera, o Marcelão, que é o gerente, diretor-geral de esportes do SESC no Rio Grande do Sul, toda essa galera está no meu radar aí. Isso, nós conversamos com o Marcelão e o Gilberto, né, que é o encarregado lá da sede campestre. Então, todos os jogos irão acontecer lá no SESC, em dias variados, né? Sábado, domingo. Nós vamos, inclusive, fazer uma preliminar do primeiro jogo com a Seleção Gaúcha de Master, e isto é uma outra novidade que a federação está trazendo esse ano. Nós tivemos aqui uma reunião com os componentes da diretoria da Seleção Gaúcha de Master, com o Ortiz e outros nomes que estiveram aqui que eu não me recordo agora, mas nessa mesa eles sentaram e nós chancelamos a volta da Seleção Gaúcha de Master, que vai acontecer preliminarmente lá um jogo deles, entre eles mesmo, e depois o pontapé inicial do início do retorno do Citadino na capital. Sabe que eu sempre falei com os presidentes aqui, dizendo o seguinte: olha, os clubes reclamam, e obviamente que a federação tem custos, né, mas os clubes reclamam que eles não têm apoiador, que eles não têm grana. Quem sabe retomamos esse Citadino com a federação fazendo o seguinte, cobrando apenas a arbitragem, né, não exigindo que eles sejam federados, num primeiro momento. Não é? Então, vai ali, joga um campeonato, 2, daqui a pouco, pessoal, deu certo, então agora vamos organizar oficialmente a coisa. Sim, até porque o campeão já tem vaga garantida para entrar nos nossos estaduais, né? Então, e sem custo nenhum, o campeão vai ter essa garantia com a gente. E é isso, para Porto Alegre, aqui, que a gente via, que eu viajei pelo interior inteiro esse ano que passou, é forte no interior o futsal. Aqui em Porto Alegre se perdeu isso. E era essa preocupação. Então, a gente está voltando com o Citadino adulto. Vamos, esse ano, ainda fazer o Citadino Master, o Citadino Feminino e o Citadino de base. Para investir em Porto Alegre também, que foi o que tu disse anteriormente, não tem mais futsal na nossa capital. E nós queremos trazer isso, é um empenho desta diretoria, juntamente com todos, para que a gente se preocupe muito com Porto Alegre também, porque hoje, jogando a nossa Série Ouro, nós temos... 4 times? Não, em Porto Alegre nenhum, mas na Grande Porto Alegre nós temos o Ser Alvorada e o Rabelo, que são 2 de Alvorada, que em Alvorada o futsal é forte, é clássico, é Grenal para eles lá. Então, mas a gente está muito preocupado com Porto Alegre também, né? E por isso que a gente resolveu retomar o Citadino, que está aqui, o Citadino. Nós vamos retomar o Citadino. Depois eu vou lhe passar todo o projeto do Citadino em Porto Alegre. E isso, para Porto Alegre, vai ser muito bom, para a comunidade salonense, para as famílias que adoram futsal, que não tem mais vaga. E aí tem mais, né? Tem as empresas que querem participar, exato, tem os colégios que querem participar, tem as confrarias dos clubes que querem participar. E aí quando eles... Tu sabe que tem um campeonato aí que tu tem que visitar se tu não fosse ainda. É um campeonato de veteranos de futebol salão que o Clube Geraldo Santana organiza. Vai começar em abril agora. Ginásio lotado todas as terças-feiras, de 50 para cima, de 60 para cima e feminino. E no final eles fazem um jantar, né, que os atletas não pagam nada, porque já naquela inscrição eles pagaram, para entrega de prêmios. Ontem, inclusive, eu jantei com eles lá, eles estão organizando agora, começa em abril, e eu vou te convidar, tu vai comigo lá,
porque tu vai reencontrar lá os nossos grandes ídolos do futebol de salão. O clube do professor Gaúcho, um ano, montou um time, porque o Branco, que foi grande craque de futebol de salão, jogou no Inter, no Grêmio, o Branco é o gerente de esportes lá no professor Gaúcho. Aí ele montou um time, o Paulete, ele, o Albinho, pai do Daniel Carvalho, o Juarez, vários ídolos, e ali tu vai reencontrar esse pessoal todo, e é um campeonato, quer dizer, organizado pela iniciativa privada, mas que dali tu pode tirar, inclusive, times para o Citadino. Sim, é importante, até porque a federação está junto nisso, porque é a entidade máxima do futsal gaúcho no estado, né? É única e é a entidade que representa, né, perante a Confederação de Salão, perante a CBF e a FIFA. Então, a entidade Federação Gaúcha de Futsal é a que representa o futsal no estado, né? Muitas das ligas do interior estão vindo e se filiando à federação para ter a chancela. Exemplo, Passo Fundo. Nós temos um Citadino em Passo Fundo que a entidade lá, a liga, se filiou à federação para ter a nossa chancela, o nosso aval, para eles fazerem o torneio deles lá. A Liga Santamariense esteve aqui também, se filiou a nós, a de São Gabriel, a mesma coisa. Então, as ligas estão vindo se filiar à federação para que elas fiquem fortalecidas perante ao Estado, né? Então, isso é importante, esse resgate das ligas do interior estarem se filiando à federação, porque eles compreendem que a entidade forte no Estado é a única e é a federação, a nossa sede. E essa volta do Campeonato Citadino já tem uma data especificada? Já tem data? Pedi para entrar com o nosso diretor de esportes ali, de competição, que ele é que sabe bem direitinho o chaveamento, as datas, mas já está tudo agendado, marcado já com o SESC também, um contrato assinadinho com o SESC para fazer tudo lá, porque nós estivemos lá visitando e o ginásio é muito bom, é excelente. Aquilo lá é um complexo esportivo maravilhoso, e eu tenho uma participação naquele campo de futebol, porque quando eu fui secretário da Copa, nós fizemos um acordo com o SESC reformou tudo aquilo lá. Aquela grama que tem no campo de futebol é grama padrão FIFA, porque para treinar seleções lá, a grama tinha que ser a mesma grama do Beira-Rio, do Maracanã, do Mineirão, aonde os jogos da Copa foram jogados. Sim. E aí o SESC aproveitou, iluminou, fez uma reforma geral naquilo lá. Então, aquilo lá tem hotel, tem ginásio de esportes, academia, tudo. Eu não sei por que os times de futebol que jogam brasileiro não ficam lá, não sei. É verdade. Inclusive, a nossa proposta para o Citadino era em janeiro e fevereiro, fazer na orla do gasômetro, ali a gente já tinha parceria com a prefeitura, para fazer ali na cancha de salão deles ali. E aí, como nós botamos janeiro e fevereiro, mais de 30 clubes ligaram para nós, dizendo que eles gostariam muito de participar, mas nessa data era inviável, porque é férias, é verão. Mas o SESC tem, nessa época, o SESC transfere toda o seu efetivo para a orla. Sábado agora foi, por exemplo, o encerramento dos Jogos dos Comerciários do Estado, tinha mais de 2.000 atletas com show do Diogo Nogueira em Torres, e também na Orla do Guaíba eles têm as atividades. A prefeitura tem essa parceria com o SESC, né? Então aí ficou inviável de fazer na Orla à noite, que seria um baita evento de esporte para a comunidade, mas em virtude de ser janeiro e fevereiro, os clubes disseram que não juntavam os atletas para poderem atuar. E falando do Citadino, ele não precisa ser federado, nós vamos fazer uma relação formal aqui dos clubes, nome de clube, cores de camisetas e... Vamos organizar. Vamos organizar, isso aí. Não precisa federar os atletas, né? Nós estamos falando aqui, esgotando esse assunto sobre o Citadino, futebol de salão Porto Alegre. Nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar com o presidente Ivan, da Federação Gaúcha de Futebol de Salão, para falar um pouco agora sobre o futebol de salão no Estado, que foi forte
fortíssimo, que foi grandioso, que foi de lotar estádios. E hoje nós temos 4, 5, 6 times grandes, porque há essa dificuldade. E surgiram outros esportes, né? Outros esportes. Então, vamos fazer um intervalo, é o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, agora em maio, 30 anos no ar, hein? Voltamos em seguida. A história do João é super bacana, ele teve uma experiência muito grande dentro do União e isso fez com que ele pegasse gosto pela prática de alguma atividade. Fez algumas escolinhas, fez natação, fez tênis e depois, como eu joguei muitos anos basquete, ele começou a curtir bastante também, fez as escolinhas de basquete e hoje já está praticando de forma bem competitiva, fazendo parte da equipe. O João sempre teve uma característica de ser um menino mais introvertido, mais tímido um pouco, né? E acredito que o esporte tem ajudado bastante ele, ele está podendo desenvolver melhor essa comunicação, essa facilidade em interagir em determinadas situações. Acredito que o esporte seja uma segunda casa, né? E ajuda bastante a gente a estar mais tranquilo em relação ao afastamento de problemas que a sociedade hoje nos traz. Eu gosto bastante do basquete porque eu crio novos amigos e também é bem legal porque é bem divertido e eu gosto de jogar. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. E eu fico cada dia mais feliz com o que eu faço. Esses benefícios também podem ser encontrados em outros esportes, como ginástica rítmica, tênis, assim como outros. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Tá valendo então, estamos de volta da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Já fizemos o primeiro bloco com o presidente Ivan e esgotamos aqui um assunto sobre o Campeonato Citadino de Futebol de Salão Porto Alegre, que há 15 anos não acontece, né? Oficialmente pela federação. Como eu disse antes, quando eu fui secretário de esportes, a federação chancelou um campeonato que a Secretaria de Esportes organizou por 2 ou 3 anos. Mas agora, graças a essa nova diretoria, o presidente Ivan é novo aqui na Federação Gaúcha de Futebol Salão, mas teve essa iniciativa maravilhosa. Olha aí, vem aí o Cidadino, que sempre revelou grandes craques e encheu estádios. Bom, esgotamos esse assunto e agora nós vamos para o futebol salão no estado. Como eu disse no encerramento do bloco anterior, que também revelou grandes craques, grandes jogos, grandes clássicos, grandes dirigentes e grandes clubes. E a situação hoje, presidente, como é que está o futebol salão no Rio Grande do Sul? Bosco, é assim, no ano passado, a nossa Série Ouro ela foi transmitida a nível Brasil. Nós tivemos a emissora aí do Estado, que transmitiu...
a TVE para o Estado e a TV Brasil para o Brasil inteiro. Então, a nossa Série Ouro fechou com milhões de telespectadores do Brasil inteiro assistindo a final e um jogo por semana nosso da Série Ouro. Então, hoje, para esse ano, a gente ainda está em tratativas, né, para quem vai transmitir. Não temos uma decisão definitiva ainda, mas começamos no ano passado com um campeonato que não existia, que era a Copa Futsal RS, que foi um sucesso, também estilo mata-mata, igual à Copa Brasil, e os clubes pediram para retornar. Esse ano, não no final do ano, a gente fez no final de novembro para dezembro, e eles pediram para que esse ano fosse no início. E aí a gente começa com a nossa Copa Futsal RS, que é essa aqui, a Copa Futsal RS, com 16 clubes, estilo mata-mata. Depois vem, em 27 de junho, a nossa Série Ouro, que vai até dezembro, né? Também com os clubes jogando entre si. Quais são os clubes quentes, assim? Nós temos hoje BGF, né, que é lá de Bento, é super forte, né, muito forte. A Soeva, o Ser... De Venâncio Aires, né? De Venâncio Aires. O Ser Alvorada, que foi o vice-campeão, né, disputou com a Soeva e perdeu, e ficou como vice-campeão. E entre outros aqui que o Bruno pode te colocar detalhadamente. Mas... Tramontina joga ainda lá? A CBF? Não, a CBF ainda eu estou em tratativas, não está jogando conosco, mas eu estou em tratativas para que eles retornem, né? Assim como o Atlântico. É que eles cresceram muito, né? Eles têm muito dinheiro lá e agora eles escolhem os campeonatos. Né? Foi por aquele motivo que eu te falei, que por isso que eles foram para lá, mas a gente está bem encaminhado às conversações. Sabe que o futebol de salão no estado sempre teve grandes times. Pega Rio Grande, por exemplo, tinha o Ipiranga, da Companhia Ipiranga. Tinha lá o Neutaíra, tinha o Dentinho, tinha grandes times lá. Pelotas, o Paulista, Pelotas tinha o Cruzeiro, o Brasil de Pelotas jogava. Tinha, e eu não sei se é o Urso Preto ou o Urso Branco, que tinha um time, eu acho que é o Urso Branco. Em São Borja tinha time, em Bagé, na minha terra, o Guarani e o Bagé jogavam, os dois. E aí foi o que eu falei antes, né? As coisas foram minguando por falta de grana. Como é que vocês conseguem essas parcerias? Na realidade, a gente está tentando, né, fazer parceria com iniciativa privada, e um dos meus sonhos é que eu consiga uma parceria financeira para poder suprir a metade ou 70%, enfim, o que der da arbitragem, que a arbitragem hoje para os clubes... Quanto é que custa um trio hoje? Que depende, da Série Ouro é em torno de R$ 1.800, R$ 1.600. Na verdade não é um trio, são quatro, né? O mesário, o cronometrista, o mesário... E o árbitro auxiliar e o árbitro titular, né? Mas, para te ter uma ideia, nós criamos também, esse ano, a caravana da federação. E nós já visitamos Nova Santa Rita e São Gabriel. O que essa caravana faz? Ela está imbuída de instruir os representantes daquela região de que eles têm que fortalecer os clubes. Os clubes, para te ter uma ideia hoje, um clube que está ascendendo, que está forte hoje é BGF de Bento. Por quê? Porque eles buscaram o ProEsporte, eles buscaram leis de incentivo, e é isso que essa caravana está fazendo. Está instruindo os clubes que eles têm que se fortalecer financeiramente, para não andar com pires debaixo do braço, pedindo. Então. Nosso tempo de guri tinha o livro de ouro, né? Fazia, todo mundo assinava, 50, aí abria o livro de ouro. Vamos botar um nome qualquer aqui que deu 500, porque quando o segundo foi assinado, disse, o fulano deu 500, vou dar 200. Então, essa nossa caravana, que é uma novidade também, além de a gente levar essa pessoa que busca projetos, que é o Silvio, ele instrui os clubes que eles têm que se organizar. Eles têm que estar com o CNPJ deles limpo para poder fazer captação, e mais a gente está indo de encontro
aos clubes, que antes não existia isso. A federação não saía daqui, a federação não ia para o interior, e nós estamos indo, e preocupado ainda com Porto Alegre, que é o nosso citadino. Então, a gente está com uma ampla visão agora, a federação. Ela está buscando parceiros, como o Genoar, como o Silvio, como o Eduardo, o Jimmy, para nos ajudar nas competições que eles são detentores de uma capacidade específica, né? Que é... Cara, vou te dizer, cara, presidente, obviamente, tem que ser o gestor, mas tu estás pensando bem de te cercar, porque o importante no gestor é ter o relacionamento, abrir portas e saber fazer essa parte política, que não é a política partidária, é a política da aproximação, é a política da troca de ideias, é a política da troca de informações. Quem não tem informação hoje e quem não tem rede, network, não vai a lugar nenhum. Quero te dar os parabéns por estar pensando assim, vendo a coisa com uma visão macro. É isso que essa gestão está vendo, que nós víamos que do jeito que estava não podia ficar, né? Porque alguns clubes saíram, são filiados a nós, mas saíram, porque faltava gestão, faltava pessoas daquela área, por exemplo, da base. Precisava alguém que conhecesse a base, e o Genoar conhece a base. Precisava alguém que conhecesse do futebol, futsal feminino. Aí a gente pegou o Eduardo e o Jimmy. E assim vai indo. A gente está, o Silvio, para instruir os clubes que eles têm que se organizar, eles têm que se projetar, eles têm que fazer com que eles façam pro esporte e o empresário doe um pouco do ICMS para os clubes que é para o esporte. Então, isso tudo essa caravana está fazendo no interior. E a gente está fortalecendo a federação e, principalmente, o futsal. Uma coisa importante que nós falamos lá no início, também fico satisfeito em saber que tu está resgatando, né, esses nossos grandes ídolos, porque o brasileiro só cultua os seus ídolos quando eles estão em atividade. Vê se alguém lembra aí do Murruga, do Ortiz, do Paulette, desse pessoal todo. Por que a minha festa na Sojipa fez sucesso de 24 anos? Vinha o mundo todo, aí, jogador do mundo todo. Porque o Júnior jogou no Flamengo, o Zico no Flamengo, né? Mas esquecem, não reconhecem em vida o que as pessoas fazem. E eu comecei a fazer isso. E tu resgatando isso aí, quer dizer, tu vai, sabe, mexer na satisfação pessoal da pessoa que tem uma história profissional no futebol de salão, mas também tu está mexendo e motivando os mais jovens a virem para o esporte. Era isso, Bosco, eu queria concluir para ti isto, que a federação mudou, a federação está com uma nova gestão, com uma nova cara, está ouvindo os clubes, né, que era uma das queixas que os clubes tinham, né, que no final de semana, quando tinha jogos, a federação não era acéfala, ela não aparecia. E eu aí viajei 3 meses direto para o interior, nas nossas semifinais e finais, e estamos aí, falta 3 anos ainda para essa gestão terminar, e eu quero entregar ela bem superior do jeito que estava, né? Porque do jeito que estava não tem como ficar mais, né? Pior, não dá para piorar o pior, né? É verdade. Então, como eu vi que ou eu largava ou eu baixava a cabeça e tentava refazer a federação, foi um ano difícil esse que passou. Nós plantamos e hoje eu já estou vendo o broto plantado. E para o ano que vem eu já quero ver uma árvore gigante nascida. É isso. Presidente, muito obrigado por nos receber. Foi um papo agradável, um papo de futebol de salão, que eu joguei muito, que conheço, tenho relações, né? Parabéns pela iniciativa, vai dar certo, estás bem cercado aí. E as pessoas, aos poucos, vão vendo, vão olhando, né? Vão reconhecendo, e aí, no fim, todo mundo estará, de novo, num barco só, puxando para o mesmo lado, porque dividir não adianta nada, pessoal. Precisa fortalecer o futebol de salão. Vamos fazer um intervalo?
Roda a vinheta, nós vamos continuar aqui na Federação Gaúcha de Futebol de Salão, de futsal. Voltamos em seguida. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Vamos embora então, estamos de volta, depois do papo legal com o presidente Ivan da Federação Gaúcha de Futebol de Salão, hoje futsal. Vamos falar um pouco sobre a renovação no futebol de salão, que todos os esportes se renovam nas suas escolinhas, sabe, na iniciação esportiva. E como falei com o presidente antes, recuperando um pouco aqui para quem não viu, que o futebol de salão foi fortíssimo em Porto Alegre, agora há 15 anos que não existe um campeonato cidadino, e a federação agora vai voltar com o campeonato cidadino, que não precisa ser clube federado, né? O futebol de salão no estado foi grandioso, grandes ídolos tivemos. Lembrei do Ortiz, do Murruga, do Larry, do Paulette, do Darço, do Albinho, do Branco, do Branquinho, do Cocão. E tivemos um período que o futebol de salão sucumbiu. E agora, com a diretoria nova na Federação Gaúcha de Futebol de Salão, as coisas estão caminhando para a recuperação. E o Genoar Soares, que está aqui, professor Genoar, foi convidado para ser o coordenador das categorias de base. E isso é importante, porque precisamos começar por aí, para fortalecer novamente, Genoar, o futebol de salão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Primeiro, muito obrigado, Bosco, por ter nos convidado para participarmos aqui do programa, né? É uma honra estarmos tão próximos de vocês assim, para a gente poder conversar sobre uma situação que hoje o futsal, na verdade, aqui em Porto Alegre, tanto no adulto quanto nas categorias de base, ele inexiste, né? Porto Alegre, na grandeza dela toda, com várias equipes, várias escolas que a gente tem, clubes aqui, hoje a gente tem só uma equipe que participa do nosso estadual, que é o Gaúcho aqui que está participando. A única equipe ainda que prestigia. E o convite do presidente Ivan veio até mim para que a gente pudesse fazer essa retomada, então, de todo o trabalho, para que a gente possa, então, recomeçar o trabalho e trazer, então, os clubes, as escolas, para dentro da federação. Então, a gente vai começar um projeto novo, certo? Onde que a gente vai começar com a Copa RS, agora já em abril, e vamos fazer regionais. Vamos colocar o futsal, de novo, dentro das regiões. Então, a gente separou 6 regiões. Porto Alegre, Litoral, Caxias do Sul, região Serra, Santa Maria, região Central, região da fronteira, vamos pegar ali a Alegrete, Uruguaiana,
Bagé, aquela região ali, que é forte no futsal. E vamos também trazer na região sul, pegando Pelotas, ali, aquela região de Pelotas, fechando então 6 regiões, 6 regionais. E após essas 6 regionais, a gente quer trazer os campeões para Porto Alegre para fazer uma grande final. E depois os campeões a gente reunir em dezembro ainda, junto com o campeão estadual, para que a gente possa, então, revigorar e fazer com que ele tenha força novamente. Porque, na realidade, tu tomando conta aí desse comando das categorias de base, porque tu trabalha com isso, né? Sim. Tu trabalha com escolinhas de futsal, né? Isso. Eu tenho escola de futebol. Hoje eu tenho convênio, sou conveniada do Inter, né? A gente está passando aí já por 18 anos trabalhando com o Internacional. Estou falando isso porque no meu tempo de secretário de esportes tu participava conosco dos nossos projetos sociais importantes, que vocês se juntavam a nós dessa parceria, por isso que funcionava. É uma coisa que, digamos assim, Bosco, eu tenho muita coisa que eu aprendi lá na época que tu trabalhavas lá, com os professores, com toda a turma, a gerência de futebol que a gente tinha na época, que trabalhava muito atuante. O professor José Mocelin, os professores todos lá, né? Giba, o professor Edgar Meneghel, que está aposentado, né? Se aposentou agora. Então, nós tínhamos uma turma muito, muito grande que trabalhava com a base, que trazia o futebol até o bairro, ia resgatar lá no bairro. Então, quer dizer que disso a gente tem um aprendizado que eu posso fazer isso também hoje, indo resgatar o futebol lá no interior. Não só fazer aqui em Porto Alegre, mas trazer o interior para dentro de Porto Alegre também. As escolinhas de futebol, assim, elas estão fortalecidas, porque eu vejo assim, o professor Flávio Teixeira, com a GB, show de bola. Vejo o professor Deixs, né, com o campeonato do Deixs. Vejo o teu trabalho. E de tantos outros professores, vocês são uns abnegados, e eu sei que tem dificuldade para manter isso. De que maneira vocês renovam isso? Na verdade, é uma renovação ano a ano, né? Então, você tem, assim, que a gente sempre diz, né? Os alunos, a gente tem os alunos ali, tu renova anualmente, porque chega uma certa idade, tu vai acabar renovando o teu grupo. E assim tu vai mantendo a relação. É uma relação legal, porque é uma relação com o pai, a relação com o aluno. Se trata muito com a criança. Então, sempre se diz, o primeiro que a gente tem que ter como cliente é a criança, que ela vai nos dar essa manutenção depois, né? Sabe que tu está falando, eu estou aqui e estou rindo, porque eu fiz uma frase que todos dizem, tu está certo com essa tua frase. Eu digo assim, time de guri tem que ter 2 treinadores. E os caras, como assim? Eu disse, não, um para os pais e outro para a gurizada. Viu que vocês todos dão risada e eu tenho razão, né? Não, isso é fato. Não tem como dizer disso. Não, eu até tenho a minha experiência também como pai. Eu tenho um menino que hoje tem 28 anos de idade. Até eu brinco com o professor Simirro, que hoje está na CBF, é o que coordena todos os cursos da CBF de treinadores. Ele era professor do meu filho. E a gente foi para uma competição onde que ao final, a gente foi desclassificado, meu filho errou um pênalti e eu xinguei ele. E após um tempo a gente se encontra e a gente participa. E, puxa vida, eu fazia isso, né? Aí hoje eu tenho as competições que eu organizo, aí eu vejo os pais na arquibancada fazendo o mesmo, e não muda. Tem pai, às vezes, que diz para o filho, olha aqui, não faz o que o treinador está te dizendo, faz o que o pai te disse, o pai já conversou contigo várias vezes. Isso é uma verdade, não tem. E até quando vai nesse ponto aí, é até interessante, não muda muito. O que a gente não gosta, a gente que organiza competições mesmo, ou até mesmo como professor que está dentro de quadra, é ver um pai falar palavras de baixo calão para os adversários e mesmo xingando o seu próprio filho. Isso é uma das coisas que a gente condena. Eu, dentro da competição, quando tenho a competição, eu saio na arquibancada e vou conversar com os pais. Conversam. E, às vezes, a gente tem situações que, puxa vida, elas saem do controle. Sai do controle mesmo. Eu acho que tu vai conseguir fazer assim, uma boa renovação nessas categorias de base, aqui em Porto Alegre, por exemplo? Partimos de uma coisa que até tiveste um comentário que fizeste com o presidente. A gente tem que ter relacionamento. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com os professores aqui em Porto Alegre, não só Porto Alegre, como todo o Rio Grande do Sul. E são indicações. Eu vou até um professor,
E desse professor vai me trazer mais professores, mais escolas, mais indicações. E a gente, com certeza, a minha ideia, Bosco, a minha ideia é que eu consiga reunir, na regional, cada regional, 80 equipes. Se eu conseguir montar essas 6 regionais que eu tenho, eu vou ter 480 escolas participando. Tu gosta de te incomodar isso? Não, e o mais interessante é que, para que eu possa realizar isso, eu vou ter que fazer o que o presidente fez há pouco, eu vou ter que viajar bastante. Então, já vê que a gente tem uma outra incomodação em casa. Porque os finais de semana a gente vai passar envolvido com as competições. Por cima, assim, obviamente que tu não tem esse número, quase ninguém tem. Quantas escolinhas tem em Porto Alegre de futsal? Hoje, eu poderia te dizer assim, em condições de competir, a gente passa de 60 escolas. É mesmo? Sim, não. Hoje nós temos muitas escolas aqui em Porto Alegre. Sabe que todos os anos eu vou naquela festa do encerramento, lá no Caixeiros Viajantes, que o professor Deixs faz, aquele campeonato. E vejo lá que ele coloca 500 pessoas, 600 pessoas, e eu acho muito bacana uma coisa que ele faz, e vocês, os professores que estão, que todos os garotos recebem medalha, não só os que ganharam. Isso aí é lúdico, né? Uma forma que eu tenho de trabalhar é esta, sabe? A gente trabalhar com o 3º e 4º lugar, medalhando todas as crianças, sabe? É um formato. E um outro formato que eu trabalho também, que eu fiz isso agora há pouco, eu fiquei 2 anos agora à frente da Federação Gaúcha de Futebol 7, organizando as competições de base também. Fiz todo um projeto lá e, graças a Deus, deu certo. A gente trabalhava nesse número, com 80 equipes a gente trabalhava. E sempre trabalhamos com o formato de que todos deveriam ser premiados. Então, o que é o modelo hoje? O modelo são 16 equipes em uma categoria, com quatro grupos. Os 4 primeiros passam por uma série especial, o segundo para uma ouro, o terceiro prata e o 4º bronze. Então, ali vai ter o nivelamento de equipes, onde que eles vão se encontrar. O campeão vai ganhar o troféu, vai ganhar a medalha, o segundo colocado também, e o 3º e 4º colocado também vão receber as medalhas. Aí nós tivemos lá no especial, a gente teve uma equipe que foi campeã e recebeu o troféu. A molecada sobe no palco, vai lá, faz toda aquela comemoração. O que ficou na bronze também foi campeão. Quer dizer que, para eles, o que interessa é receber aquele troféu, estar lá em cima e ser campeão. E isso eu acho interessante também, porque eles guardam a medalha. Eles levam a medalha para casa e colocam lá num quadrinho e vão contando. Eles contam as medalhas que eles ganham. Então, isso deixa uma lembrança. Porque quando a gente participa de competições, eu, por exemplo, quando moleque, eu também participava de competições. Sempre gostei do esporte. E eu tenho guardado ainda hoje medalha, carteira da Federação de Ciclismo. Eu corria lá na minha cidade, a gente montou um clube de bicicross, e a gente participava no estado correndo. E eu tenho minha carteira guardada até hoje, eu estou com 53, e eu tinha 16, Bosco. Eu tenho guardado. Tenho a minha roupa, cara. A minha roupa que eu corri, eu tenho guardada. A mulher diz, deixa guardado. Isso é meu, é minha recordação, cara. A minha roupa que eu corri, eu tenho guardada até hoje, cara. Bom, então, tens essa incumbência, tens essa responsabilidade e tem essa relação que todos nós sabemos que tu tem para tentar, então, recuperar. Eu quero te desejar sorte, porque competência tu tens, né? E pode contar conosco, porque a gente precisa realmente revigorar e fazer renascer o futebol de salão aqui em Porto Alegre. Bosco, só o fato de tu já estar aqui com a gente, vir aqui nos prestigiar, eu acho que já é muito interessante. Pô, a gente vai ter uma luta muito grande, mas eu acho que ela é muito, muito saborosa, assim, ela é muito gratificante, porque hoje a gente realizar o trabalho que a gente tem ideia de realizar, seria muito fácil de chegar aqui e está tudo montado, tudo pronto. E não está. E a gente conseguir realizar isso, e vão conseguir, com certeza, vai nos dar um prazer lá na frente, lá quando a gente chegar no final do ano, e vou te convidar para a minha festa. Tu é nosso convidado. Vamos participar. Professor Genoar Soares, o homem que trabalha com escolinhas de futebol, e agora aqui na Federação Gaúcha de Futebol Salão é o coordenador das categorias de base. Ele tem uma responsabilidade tão grande quanto a responsabilidade do presidente Ivan, que assumiu agora. Porque fizemos um programa, quase todo ele, sobre a necessidade de renascer o futebol de salão em Porto Alegre com toda a sua grandeza que sempre teve. Desde antigamente, quando o ginásio do Colégio Rosário era lotado, com grandes nomes que eu falei aqui.
Tá certo, pessoal? Nós vamos continuar aqui para falar sobre as competições agora. Vamos falar em seguidinha com o diretor de competições. Nós vamos fazer um intervalo, entra a vinheta, entra o comercial e nós voltamos em seguida. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Vamos embora então, meus amigos, para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, agora em maio, 30 anos no ar, sempre caminhando para Porto Alegre, visitando a várzea, visitando os clubes, visitando os sindicatos, visitando as federações, as associações, né? Divulgando o esporte como um todo. E hoje estamos visitando aqui a Federação Gaúcha de Futebol de Salão, que hoje é futsal, cara, com as regras todas mudadas. Hoje, para jogar futebol de salão, hoje tem que ter muito preparo físico, cara. Tem que correr o tempo todo, porque não para. Só quem para é o cronômetro, cara. Aí é pior ainda. É pior ainda. No meu início de jornalismo, eu estudava jornalismo em Pelotas e trabalhava na rádio da universidade, como estagiário. E aí era estagiário da sucursal do Correio do Povo lá. Aí o Correio do Povo mandou uma pauta para lá, para eu fazer um jogo de basquete. Eu nunca esqueço, o árbitro se chamava Renato Marcília, que ele apitava basquete. Aí eu tinha uma namoradinha lá, pô, chegou aquela pauta, um jogo, 10 horas da manhã, eu tinha um compromisso. Aí eu disse para essa menina, olha, chegou um trabalho lá, 10 horas, e é 20 minutos para cada lado. E eu, guri, nunca tinha feito jogo de basquete, só que eu cheguei lá, o cronômetro para toda hora, né? O jogo levou quase 2 horas, não eram os 20 minutos. E agora o futsal está assim, não leva 2 horas, mas vai parando. Né? Está comigo aqui o Bruno, cara. O Bruno é o diretor de competições aqui na Federação Gaúcha de Futebol Salão, cara. E eu estou achando muito, muito legal o que o presidente Ivan fez, que é tudo renovação, cara. É tudo renovação, as pessoas com novas ideias e com outra visão do esporte em si. Bruno, vamos começar falando da onde que tu viesse, cara. Como é que tu veio parar na Federação de Futebol de Salão e ser o diretor de competições, cara? Então, eu conheci o Marlon, que era o antigo diretor de competições, né, que foi o sucessor do Diogo, que trabalhou muito tempo com o Darcio, o presidente Darcio, saudoso Darcio Castro, né, e posteriormente César Cabral. E trabalhei, então, muito tempo com o Marlon, a partir de 2016. Tinha uma boa relação com ele, com o próprio César, após a saída do Marlon, fiquei à frente do departamento, até por gostar já muito de futebol, de futsal, já acompanhar muito, há muito tempo, de praticar também. Foi algo que eu me adaptei muito rápido e um trabalho que realmente eu gosto muito por ser entusiasta da modalidade. Então, me adaptei muito, muito rápido a essa função. E com a saída do Marlon, eu já estava bem consciente da responsabilidade de estar à frente
desse cargo junto da federação. E então foi aí o início, e isso desde de 2016, assumindo a frente das competições no ano passado, e junto do nosso presidente, o Ivan, que tem sido um parceiro muito bom de trabalhar com ele, por nos dar total amparo aqui, os demais colegas que têm tocado a federação aí junto conosco. Vamos falar para esse pessoal que nos assiste aí, o que faz o diretor de competições? Faz tabela? Tabela é Pô, isso é o mais difícil. Hein? Esse é o trabalho mais árduo, digamos assim, né? Porque o nosso trabalho, o do Ivan também, é muito daquela relação com clubes, com dirigentes, com presidentes, de estar próximo desses caras que realmente sentem essa necessidade de poder estar ligando e a gente atendendo e tirando dúvidas diariamente, cotidianamente isso acontece. E aí a parte mais árdua, que é projetar regulamentos e tabela de jogos, né? Então aí a gente quebra a cabeça um pouquinho, porque assim, a Série Ouro é uma competição bastante tradicional, que ela tem um formato bem consolidado, não é muito difícil. Agora, categorias de base muita matemática ali, às vezes os grupos têm 7 clubes, outro tem 3, outro tem 4, de acordo com as regionalizações, que é outro papel nosso também, de conhecer bastante, mapear bastante o estado para conseguir colocar os clubes que são mais próximos a se enfrentarem dentro das possibilidades, para também, entendendo a realidade deles, que é financeira, né, poder evitar maiores deslocamentos, né, maiores viagens num primeiro momento. Que são essas coisas que eu não entendo do Campeonato Brasileiro. Joga aqui Grêmio e Atlético Paranaense. Aí vem o árbitro do Pará apitar. Por que não veio de Santa Catarina aqui? Por que não veio de São Paulo, do Rio daqui? Então vocês estão pensando bem. Mas voltando um pouco, tabela é muito chato de fazer, cara. Agora, regulamento, cara. Regulamento, cara, tem que ir para a Assembleia. É um quebra-cabeça maior ainda. É o maior. Tabelas é matemática. A gente quebra a cabeça durante 2, 3 dias em cima de um campeonato ali, mas consegue sair. A gente tem nossas... Como é que faz esse negócio? Pega os times aqui, coisa e tal. Aí bom, a Soeva vai jogar em casa esse primeiro jogo. Pô, mas aí também vai jogar o segundo em casa. Mas ela vai... Como é que faz essa definição de quem sai, de quem fica, de quem joga mais de uma vez em casa? Por exemplo, pega agora aí Libertadores da América. O Inter vai jogar 4 jogos em Porto Alegre. Já jogou um, vai jogar os 2 Grenais, 3, e depois, claro... O formato da Libertadores são quadrangulares, né, na primeira fase. O que vai acontecer é que, normalmente, o Inter, por exemplo, digamos, joga a primeira em casa, ele vai jogar as próximas 3 rodadas fora. E aí vai finalizar com 2 jogos em casa, né? Essa é algo que a gente não consegue fugir de uma tabela com 4 equipes. Um quadrangular que vai dar 6 jogos. Aí vai acontecer o oposto com outro clube. Vai jogar a primeira fora, mas vai pegar 3 em casa e finalizar com 2 fora. Tem muita matemática nisso aí, ou é experiência, vivência? É um pouco de matemática, um pouco de vivência, porque a gente não consegue fugir, né? Dessa matemática a gente não consegue fugir. Então a gente já tem, quando é grupos de 4, de 5, a gente já tem uma ideia de como colocar. A questão é quem vai ser o cara que vai jogar a primeira em casa e 3 fora depois, que de repente isso não é atrativo para ele. Mas aí é questão de sorteio. Normalmente a gente sorteia no Congresso a primeira rodada e as demais a gente encaixa conforme essa primeira, né? Bom, a Soeva vai jogar a primeira fora, aí automaticamente ela vai desenhando, já tem a Soeva aqui, ela já vai os outros jogos. E tem os lobbies também, não é? Eles ligam para o presidente, né? Independe de quem é o presidente, e não é só na Federação de Futebol Salão, em todas as federações. Olha, queria jogar essa em casa, para depois ir lá. Né? Isso é costumeiro, né? Ano passado a gente teve algumas situações assim, porque um determinado clube ficou com 2 rodadas iniciais fora de casa, né? E aí a gente... Ele perde as 2 fora de casa, já está meio morto, né? Quando eu vou, já se complicou. E só que a gente sempre tenta explicar que alguém não vai estar totalmente satisfeito com as situações. Eu, se tivesse que fazer isso aí, reunia eles, tá? Vem cá, o que você sugere? Vamos fazer essa tabela junto aqui.
Vamos fazer junto aí. Ah, não, mas é bom. Se eles não chegam na conciliação, como é que tu vai chegar? Mas é o que acaba acontecendo, né? Se nós não tiver um norte, não tiver uma definição de algo, é pior. A federação, antes de eu trabalhar aqui, o Marlon me explicou uma situação que, certa vez, eles deixaram os clubes definir a tabela. Isso não deu certo. Não deu certo. Não dá certo porque, principalmente essas questões de regionalização, né? Um clube Isso aí é que nem escala de jornalista para trabalhar nos jogos. A gente chegava na redação, olhava, mas eu não estou no Grenal. Eu ficava enlouquecido, às vezes, quando eu chegava para ver a minha escala na televisão. Hoje tu vai fazer às 12 horas de Tarumã. Eu enlouqueci com o negócio. Mas eu não estou no jogo. Não tá, tu vai a Tarumã, porque a Globo pediu para fazer em Tarumã. Semelhante, né? Alguém vai sair desagradável com a situação, mas tem que entender que... Tem dia que sai daqui com a cabeça desse tamanho? Tem dias que... Na realidade, tem dias que não terminam, né? A gente sai daqui e já está pensando no restante de tabela, em questões de regulamento. Regulamento a gente ajeita muita coisa com os clubes. Faz uma adaptação de outros. Faz alguma adaptações. Coisa. A gente tem que ter cuidado para não deixar uma brechinha, né? Porque se ficar uma vírgula fora do lugar, o cara vem... Daí dá problema para o nosso TJD, né? Mas o regulamento a gente sempre tenta deixar algo mais enxuto, né? Mas não tem como. Tem muitas questões que não tem como fugir. Questões novas, né? Por exemplo, hoje em dia a gente vive uma realidade de lives no Facebook. A gente tem que trazer isso para o nosso regulamento, porque, de repente, o clube mandante não quer que o visitante transmita, né? Então, são situações que vêm surgindo... E aí a gente tem que estar preparado e pensar em tudo. Tem coisas que a gente acaba esquecendo de colocar no regulamento e aí fica brechas e aí acaba o TJD resolvendo, né? Bruno, valeu. Falamos 12 minutos, Bruno. Com o presidente eu falei 24. Fiz 2 blocos de 12 com ele. Mas aqui quero te agradecer, cara, pela gentileza. Sim. Tu és um jovem e já vejo que talentoso para poder trabalhar com isso aí. Tenha calma, tenha tranquilidade, tu ainda vai errar muito e vai acertar muito. Isso aí faz parte. Tá certo, irmão? Tá certo, agradeço aí. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana. Agora, em maio, 30 anos ininterruptos no ar, ajudando o esporte. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo fim de semana.